Olá a todos, eu sou a Iris e vou apresentar Luganzi, o Arquivo Vivo, que é uma iniciativa artística de Luanda, Angola. A ideia principal de Luganzi é de resgatar uma parte da memória coletiva de Angola e estimular as futuras gerações angolanas. Então, vou começar um pouco na história de Angola e na educação em si. O processo de edificação de conhecimento que vivenciamos hoje em Angola e em muitas sociedades africanas contemporâneas é amplamente baseado em legados coloniais que visaram a extinção da identidade africana. No caso particular de Angola, a ideologia colonial portuguesa da assimilação implantou um sistema que suprimiu, denegriu, eliminou grande parte do conhecimento dos conhecimentos ancestrais. Então, a longa guerra civil e a subsequente negligência do nosso sistema de ensino contribuíram significativamente para a manutenção de um padrão educativo que até hoje se baseia na ausência desta sabedoria. Então, é por isso mesmo que criamos o Luganzi, o Arquivo Vivo. Luganzi significa em Ivoio a língua da minha família africana raiz, porque estamos a tentar resgatar os raízes. E os tipógrafos entre vocês já estão a ver que a ideia do logotipo era simplesmente preencher os espaços, os lugares vazios entre as letras, a simbolizar esse acto. Luganzi é uma plataforma digital gratuita dedicada ao arquivo, pesquisa e partilha de conhecimentos que sustentam a arte, design, cultura e identidade em Angola. De facto, é uma plataforma de pesquisa. As publicações são dedicadas aos criativos profissionais e acadêmicos das artes, da cultura e da indústria criativa. E estamos a criar também material educativo, isso, em teoria, é mesmo o objetivo final. O Luganzi organiza-se em volta de 3 pilares, os programas, as bibliotecas vivas e um think tank. Os programas promovem acesso ao conhecimento, seja em forma de workshops, ou palestras, o cinema. Temos 2 programas, um programa Cacimbo, que tem lugar mais no tempo seco, na periferia, e depois o Campus em Campus, que tem lugar no tempo de chuvas, onde Luganzi colabora com universidades e outras entidades. As bibliotecas vivas é mesmo uma plataforma de publicação digital de nível acadêmico, onde estamos a convidar as pessoas postulam para poder publicar conosco. E o Think Tank é o espaço mais aberto, é um ambiente criativo independente dedicado à colaboração com profissionais da indústria criativa em projetos sempre baseados em pesquisas. O projeto piloto em si, o ponto de partida era uma investigação artística minha, de um projeto da arquitecta Paula Nascimento, que está atualmente em exibição na Bienal de Veneza. E o nosso projeto de pesquisa era o prédio de livro, um dos prédios de livros em Luanda, temos 3. O edifício está baseado entre um bairro formal, que data do tempo colonial, e uma mosaic. E a nossa reflexão era sobre o assunto, o que poderia acontecer com esse espaço se a fronteira se abrisse. E uma parte da pesquisa que eu fiz como artista era investigar as cores, isso era um pouco a minha primeira experiência em 2019. Isso é a apresentação final na Bienal de Veneza. Então, através dessa experiência, criei o projeto das cores urbanas como projeto piloto de Luganzi. Então, estamos a refletir sobre questões. Que cores são típicas para Luanda? Como é que a luz e as estações do ano influenciam as cores? Como é que as cores definem os ambientes urbanos?
como podemos ativar o espaço público com cores e reforçar o sentido de uma comunidade, como é que a arte, a arquitetura e o design angolano refletem essas realidades. É já uma pergunta que elaboramos juntos com o design, como se compararia uma paleta de cores da cidade de Luanda com outras cidades africanas. Então, o lema é mesmo, nossas realidades tornam-se em paletas de cores. O projeto está organizado em 6 fases. A primeira fase são workshops, é uma parte teórica e pesquisa de campo, no centro de Luanda e nas periferias. A fase 2 é um open call e as realidades móveis. A fase 3, análise da pesquisa, proposta para a implementação de uma intervenção urbana baseada na pesquisa. Fase 4, a pesquisa nas línguas nacionais de nomes, produção, significados e simbologia de cores na vida e nos rituais de diversas comunidades angolanas. Fase 5, alargar a pesquisa às províncias. E fase 6, objetivo ao longo termo, criar um guia de paletas de cores angolanas contemporâneas. Então, o workshop que fizemos antes da pandemia, o tema que escolhemos, os grupos de designers que convidei, concordamos trabalhar sobre cores do comércio. Então, antes de entrar no comércio, faço um pouco uma introdução teórica, quando já falamos de cores, uma breve introdução de cores e simbologia de cores no mundo. Isso é um exemplo dos tempos antigos da América Latina, que para as maias simbolizou o vermelho do sangue do nascimento, o amarelo do milho nutritivo, o azul-verde da água e da fertilidade, o preto da morte e o branco da mutação. E para dar sentido ao mundo, eles organizaram um mapa cujo centro e 4 pontos cardeais estavam associados a essas 5 cores que davam vida. E esta mapa cósmica determinou a orientação da arquitetura. Isso é um exemplo entre inúmeros que cada povo teve os seus próprios significados e, obviamente, também, através dos séculos, significados de cores mudam. Em Europa é diferente da Ásia, a Ásia é diferente da África, a África é diferente da América Latina. O vermelho, que é chamado a dita cor entre as cores, em várias línguas o vermelho é sinônimo de cor, beleza, ou mesmo riqueza. O vermelho é que parece a cor mais antiga utilizada pelos seres humanos. Durante a era pré-histórica, os mortos eram cobertos com ocre vermelho. O vermelho é um símbolo de vida, beleza e poder, e, por exemplo, na Roma antiga era proibido de fazer comércio com essa cor. E o vermelho é também a cor do fogo e do sangue da ação, e nos séculos passados os guerreiros muitas das vezes eram vestidos em vermelho ou mesmo azul, porque as armadas, as batalhas tiveram lugar ao campo aberto e o soldado era bem visível e só a seguir o camuflagem entrou na área militar. O verde é a cor do reino vegetal e da água. Em cada religião, o verde simboliza o primeiro grau de regeneração espiritual. Com o triunfo da primavera sobre o inverno, ou do tempo de chuva sobre o tempo seco, o verde é o símbolo da vitória. E durante muito tempo, esta cor tem estado muito ligada à ideia de mudança, o acaso e também o destino. O azul é a cor do ar e do céu, é também o signo da virginidade. O azul é o símbolo da sabedoria divina e do Espírito Santo. E nos tempos antigos, o azul-verde era a marca dos sacerdotes da realeza e das oferendas aos deuses. Hoje, o azul é a cor das grandes instituições internacionais, como a Unesco, UNO, e aqui vai. E outra vez para os maias, o azul-verde era a cor sagrada preeminente, a chuva fértil, os jovens botões do milho, o jade e as penas do quezal. Um pássaro mítico da América Latina. O amarelo é o mais quente, é o mais ardente das cores, como o sol no zenit, luz dourada, como essência divina, significa poderes dos príncipes, reis e imperadores.
também é associado ao traído e ao traidor. O chinês é muito predominante, o amarelo na cultura chinesa, por exemplo. O branco é a soma de todas as cores do espectro, portanto, é a soma de todas as cores radiantes. Sendo a cor mais luminosa, o branco simboliza pureza, virginidade e inocência. O branco é a cor da iniciação. Na África subsaariana, os iniciados são, por vezes, pintados com um reboço branco para marcar a iniciação da sua vida espiritual. E, finalmente, o branco é associado à morte e muitas vezes permanece com o sinal de luto, tal como o preto. A tradição de embrulhar os mortos em mortalhas brancas data dos egípcios. Na China, tal como na Índia, a verdadeira cor de luto é branco. Isso é curioso, por acaso, por exemplo, na China, o vestido de casamento dos noivos são tradicionalmente vermelhos, não são brancos. O preto, a dualidade do preto e branco, e também é da sombra e a luz, noite e dia, céu e terra, pureza e impureza, yin e yang. E o preto é a cor acromática preeminente, já que não há preto verdadeiro sem privar um espaço de luz. Esta é, sem dúvida, a razão pela qual o preto foi atribuído a valores negativos, o mal, a morte, o diabo. E a cor e o luto na Grécia e no Irã, o Islão, em Europa é relativamente recente, que é a cor do luto e o preto. Bom, foi uma breve introdução nas cores. Aqui é uma imagem muito bonita da Baía de Luanda. Isso é conhecido, mas vou repeti-lo aqui. Cada país, cada região e cada cidade e cada aldeia expressa cores que lhes são específicas. Devido a fatores tão diversos como a geografia, o ambiente geológico, aquático, a luz, aos quais podem acrescentar os comportamentos socioculturais dos habitantes, estas cores determinam e contribuem para a afirmação de uma identidade nacional, regional ou local. E durante os estudos iniciais da cor no local, a documentação precisa da cor do habitat e realizada de duas formas diferentes e complementares, quer dizer, a amostragem do material, quando for possível, e a calibração de cor com a ajuda de leques de cor. A investigação baseia-se na observação metódica e analítica de cores, componentes visuais que contribuem para a individualização do habitat colorido. Então, fomos simplesmente na rua a trabalhar com os leques de cores. Lembramos-nos que o nosso tema era o comércio. O comércio dividimos em 3 temas. O primeiro era a arquitetura, quer dizer, fachadas do pequeno comércio, seja pequenas lojas, mini-mercados, janelas abertas, cantinas e fachadas similares. O método científico, que as 3 partes que escolhemos, era a cor das grades, que é muitas das vezes a maioria da superfície, cor da parede e cores dos painéis ou pintura de publicidade do negócio. Então, isso são já uns exemplos dos estudos, que já juntamos uns resultados. São, por acaso, 2 lojas mais ou menos monocromáticos, mas tem muito mais coloridas também. Depois, a segunda parte é a arquitetura dos mercados, bancadas na rua e bancadas no mercado, método científico, de novo, cor da bancada, cor do chão e cores da mercadoria. Bom, essa parte já caiu na plena pandemia, quer dizer, até agora fizemos só pesquisa através de fotografias e referências de CMYK, mas bem, pelo menos ainda conseguimos fazer uma pesquisa grande no mercado antes que tudo fechou, quase em 2020. Então, são referência de 8 cores através das fotografias, é só para ter uma noção para onde vai ir. O terceiro tema é o comércio ambulante, que nós chamamos as zungueiras. Os zungueiras vêm da palavra zungar, que significa estar em movimento.
É a mesma coisa, o método científico, a cor da bacia, ou do pano, a cor dos vestidos e cor da mercadoria. É a mesma coisa, tiramos umas referências de cores através das fotografias. E como aqui já vejam muito bem que a luz, o sol, quer dizer, quando o sol abre, a luz é completamente diferente do que durante uma manhã com neblina. Então, o Open Call, durante a exposição no Fucking Globo 7 aqui em Luanda, o Globo é um hotel do tempo colonial já encerrado que recebe regularmente projetos artísticos. E cada artista recebe um quarto, então eu decidi de fazer a proposta de um Open Call para as cores urbanas. Pus 160 amostras da cores da cidade de Luanda à disposição, que é uma fase que já é além do pequeno comércio. Convidamos as pessoas a juntar as suas próprias esquemas de cores, a mandar via um código QR para nós. Então, as cores que escolhi, grupei em temas. Então, aqui a primeira linha são os mercados, a fruta e os quitutes da terra, depois a praia, quer dizer, água, areia, palmeiras, o cacimbo, que é muito cinzento, pôr do sol, que é muito colorido, nascer do sol, que é mais suave, cores da cidade, o azul, por exemplo, que é a cor dos nossos candongueiros, os táxis, a Baía de Luanda, os bidões que estão em todos os lugares, até na nossa cozinha, porque a água falta de novo há 4 dias, e aqui embaixo as cores dos mosaicos, né? As chapas, os muros, relativamente uniforme. Então, isso é o meu quarto, apresentei as amostras em cima de 2 mesas, e os visitantes eram convidados a juntar 4 cores. E juntaram as amostras na parede, tiraram uma fotografia e mandaram para nós. Então, isso, por exemplo, é o resultado dessa pesquisa no Fucking Globo. Depois tem uma segunda componente na fase 2, porque aqui no Globo, ou nessa intervenção, é obviamente a classe média que tem acesso ou que vem visitar esse tipo de eventos. Eu pessoalmente acho que não podemos pensar o futuro da Angola esquecermos a maioria da população que vive da informalidade, e por isso pensamos em ferramentas móveis. É um pouco essa ideia que a arte e a cultura vai onde as pessoas estão. E também, entre outros, escolhi a temática das cores, porque uma pessoa não precisa muita educação formal para ter uma opinião sobre cores. Então, esse painéis utilizei durante uma performance em 2015, onde distribuí bolachas chinesas com provérbios angolanos, e remodelamos esse painéis agora para as cores urbanas nos bairros. Quer dizer, os painéis já estão prontos, mas não conseguimos agora fazer a intervenção antes da gravação da conferência. Esse é o prototipo para um pequeno módulo desdobrável, que podemos utilizar móvel, e já tem mais umas ideias para módulos um pouco maiores para exposições e projeções para o trabalho nos museus e nos bairros da periferia. Então, a terceira fase, a análise da pesquisa, é uma intervenção urbana. Isso vai mesmo um pouco no sentido do design participativo. A ideia é que deixamos nos bairros, os museus, uma memória da participação dos habitantes na pesquisa, que reflete não apenas uma ilustração, mas information design, o que quer dizer, não é apenas deixar uma imagem, que seria a arte ou grafite, mas o resultado da pesquisa torna-se uma estatística que poderia também incluir outras informações, seja se o bairro tem água, não tem,
que vai, isso ainda estamos a elaborar nesse momento. Esses são simplesmente exemplos que encontrei lá no mundo. Ainda não decidimos exatamente se vamos trabalhar com mural ou seria outra coisa, mas são opções, né? Poderia ser uma fachada, um campo desportivo, um parque infantil. Também já pensamos nas opções de bandeiras, que seria uma maneira de deslocalizar a intervenção, talvez no futuro, tudo que é around wayfinding. E essa parte ancestral, conhecimento sobre oralidade, bom, no nosso caso africana angolana, é essa pesquisa nas línguas nacionais. Então, escolhi dois exemplos. Quer dizer, já convidamos um professor da Universidade Agostinho Neto, que fala 8 línguas nacionais, a arrancar com uma pesquisa sobre as cores. Só ainda não está fechada essa pesquisa. Escolhi um exemplo da África do Sul, as ligações do povo dos Basotho. As ligações que ligam a casa, a terra e as mulheres são completamente evidentes durante as cerimônias de iniciação das mulheres. As 4 etapas dos ritos de passagem são identificadas pelas diferentes cores de terra que revestem os corpos das mulheres, tendo cada cor o seu próprio significado simbólico. Para começar, os iniciados são cobertos de terra branca, que simboliza a serenidade e pureza antes de cruzar o limiar da idade adulta. Na primeira lua cheia subsequente, elas lavam-se no rio e são cobertas em solo preto, que está associado às nuvens escuras de chuva enviados pelos seus antepassados. Eu também gostei dessa analogia das nuvens escuras, porque nós somos uma consequência das vivências dos nossos antepassados, que tem um impacto grande, sobretudo aqui em África. Durante a terceira etapa, estão de novo cobertas de ocre branco, padrões semelhantes aos que adornam a arquitetura, particularmente os que acentuam a entrada, são desenhados nas suas pernas, que já foram revistadas de branco. Nesta fase da iniciação, o corpo feminino é visto muito claramente com um paralelo do lar. E durante a cerimônia final, as mulheres são cobertas de ocre vermelho, conhecida como lassoco, o sangue da terra. Esta cor representa o sangue menstrual, o suspiro de fertilidade. E a água e a chuva enviadas pelos antepassados de novo. Então, vamos lá para Angola. Isso é uma performance que desenvolvi para o Fucking Globo 6 em 2020. A performance chamava-se Kutaka Kahamba, e colaborei justamente com estes designers que participaram no primeiro workshop das cores urbanas. Então, Kutaka Mahamba significa na cultura dos Ngangela curar os espíritos, e era o nome do ritual executado para curar doenças. Este povo acreditava que as doenças femininas e infantis eram causadas somente por espíritos demoníacos dos rios e riachos, e para curá-las pintavam, entre outras marcas que simbolizavam animais que vivem nos rios ou alimentam-se dos rios no corpo da doente. Dizendo que a pintura nunca foi usada como meio de decoração. Teve sempre um papel importante como feitiço de simpatia por doenças e todos os assuntos relacionados com os espíritos. Além do preto, o vermelho, Nkula e o branco em Pemba são usados como cores que são produzidas através da mistura de terra. O vermelho ferrosco é o caudinho. Para o preto são utilizadas as cinzas obtidas pela queima da erva e das raízes. Todas as 3 substâncias são misturadas com óleo de rícino. Vermelho significa sangue e é suposto prevenir um crime, que é quase já um significado diferente do que vimos no exemplo da África do Sul. Então, como já indiquei antes, o objetivo final é criar, entre outros, material educativo, quer dizer, num projeto específico das cores urbanas, um guia de paletes de cores angolanas contemporâneas,
mas também material escolar e pré-escolar, que já temos online com diversas temáticas. Por exemplo, isso é o mini programa educativo sobre a performance que mostrei há pouco. Estamos a explicar às crianças, né? Aqui, por exemplo, é um crocodilo que está pintado no corpo e como essa pintura foi executada. Tem um segundo exemplo, por exemplo, o pássaro. E lá na performance, cada performer pintou quase um animal no muro e deixou isso no quarto do hotel. E antes atravessamos a Baixa de Luanda. Exato, isso é um exemplo de um livro sobre cores, que poderia ser um guia de cores, significados que vamos descobrindo aqui em Angola ou além, os países vizinhos. Isso é mais um exemplo de como é simples criar um projeto educativo simples, através com material de cores, só a definir um espaço e a magia já vai acontecendo. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada à organização da conferência, o AD e o Meio Melio, e tudo de bom para a conferência.